Opa, a luz voltando aí, pronto. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pessoa muito especial aqui hoje que eu queria apresentar para vocês. É o Thiago Pereira. Ele não é só especial. Ele se tornou um amigo depois de ter sido o primeiro aluno da plataforma A Equação Online. Acho que vocês já assistiram de alguma maneira, né, os 3 episódios. Se não, assiste os 3 episódios. Vou colocar aqui nos comentários para vocês os 3 episódios. Também o link tá na bio se vocês não assistiram ainda, tá? Eu chamo de aluno, mas eu vou fazer uma correção. Quando alguém entra na equação, ela não entra para aprender nada especificamente, se você for pensar. Ela entra para aprender de si mesmo, conhecer a si mesmo. Eu acho que conhecer a si mesmo, eu não posso chamar essa pessoa de aluno, né? Mas de companheiro de jornada. Porque quando a gente começa a se conhecer, se autoconhecer, a gente começa a conhecer companheiros dessa jornada. Então, ele foi meu primeiro companheiro de jornada online da equação. E essa semana eu quero honrar, sabe, esses alunos que não são alunos, mas que são companheiros de jornada, porque a equação não existiria sem nenhum de vocês que estão dentro da equação. Então, eu resolvi essa semana convidar algumas pessoas que fazem parte dessa caminhada junto comigo e que tiveram algum benefício com a equação e que se sentiram honrados também, né, em participar dessa história comigo, né, ao vivo aqui. Eu e o Thiago estamos na minha casa. Ele foi convidado a fazer uma imersão da equação ao vivo e presencial. Existe esse programa, né, de ser presencial comigo aqui na minha casa. E ele veio para fazer esse processo e está curtindo esse processo aqui agora. E eu queria também que ele contasse um pouco como é essa experiência de morar comigo, né, de viver comigo nesse processo. Então eu vou começar pedindo que ele se apresente também e conte um pouco da história dele, porque todos nós temos histórias lindas para contar. Todos nós temos histórias profundas que de alguma maneira nos fizeram caminhar para onde a gente está hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu estou um pouco longe da câmera, como vocês podem ver, então eu não estou conseguindo responder e dar um tchauzinho para cada um. E hoje também eu não vou fazer muito comentário escrito, eu vou responder só em vídeo, porque a gente está longe para caber nós dois aqui na tela, que eu achei mais legal a gente ficar junto, um do lado do outro. Então, Helga, venha, será muito bem-vinda e tenho certeza que a gente vai morrer de rir. A Helga, ela sempre tem coisas muito engraçadas, Helga, você me mata de rir toda vez, você é maravilhosa. Então, eu vou começar a conversar com ele um pouco e queria que vocês participassem também. Façam perguntas nos comentários que ele também pode responder. E na hora que a gente estiver cansado, a gente vai dormir. Tá bom? Thiago, me conta um pouco então da sua história. Então, minha história, eu sou mineiro, sou segundo de 4 filhos, família tradicional mineira. Me formei em educação física, saí do mundo do personal até cheguei a ser startup hunter de uma empresa de startups do agro. E durante esse período eu tive esse processo, né, lá no início, no primeiro momento, quando eu ainda tinha uma dificuldade específica, que acho que a gente vai poder falar mais sobre ela. E aí, mais recentemente, nesse novo momento meu também, agora sem cabelo, né? Dos carecas, tem momentos, né? com cabelo sem cabelo, né? Tem o mundo dos carecas e o mundo dos cabeludos. E minha família sempre foi uma família grande, sempre gostei de mexer com pessoas, sempre tive esse pé na saúde. E recentemente eu tive um pouco mais de clareza sobre algumas questões, né, que eu acho que poder compartilhar com todo mundo aí e bater esse papo aqui também, que é maravilhoso. Eu não sei se vocês que estão por aqui já estão dentro da equação, mas tem um hack lá, que é o Hackeando Sócrates, que ele foi feito um reality show com o Thiago. E foi maravilhoso isso, porque as pessoas viram como é o processo de utilização das perguntas ao vivo, com o problema que ele tinha na época.
Ele foi, de fato, realmente o primeiro companheiro de jornada, o primeiro aluno da plataforma online, quando nós lançamos a plataforma. Isso tem 3 anos. E quando a gente lançou a plataforma, o problema específico que ele tinha pode ser um momento só daquela época, né? Olha, tem uma pessoa que está falando que está com dificuldade de ouvir, você vai ter que falar um pouco mais alto. Mais alto. Fica mais na ponta daqui Vou falar um pouquinho mais alto. E fica aqui. mais aqui na ponta da cadeira, vem para frente aqui, isso, que é só esporte. Aí. Maravilha. Obrigado, gente. Vai falando, vai avisando pra gente, tá? Então eu vou resgatar essa conversa com ele, porque é muito legal assim também perceber que naquela época ele tinha uma necessidade, e a vida é assim, a vida ela é cíclica, né? A gente tem uma necessidade, mas quando você sabe a fórmula, né, daquilo que te compõe, você consegue ir criando oportunidades. Então, Thiago, me fala, qual era o seu problema da primeira etapa da equação? Da primeira etapa, equação online. Da primeira etapa, meu problema era foco. Era foco de tudo que eu estava envolvido até então. Eu consigo lembrar exatamente aquele episódio, o tanto que eu estava sem foco mesmo, assim. E quando você estava sem foco, como que a equação te ajudou a trazer essa clareza, né? Esse foco para aquele momento, né? Nós estamos falando aí de 3 anos, né? O que eu consigo lembrar daquele processo é que as perguntas me fizeram ter um pouco mais de foco, porque eu passei a olhar um pouco para mim naquele momento, pelas perguntas, pela linha do tempo, assim, por tudo que eu vivi aquele final de semana, que me trouxe algumas questões do foco, principalmente naquele momento profissionalmente, assim. E você continua usando o método? Sim. Principalmente de perguntas, claro, sim. A linha do tempo. Não, né? As perguntas elas nunca saíram da minha vida, assim. As perguntas elas são necessárias até por conta de ser cientista, né? Você o tempo todo tem que buscar informações de quem você é, do processo seu, do qual você está passando. E essas perguntas, elas são atemporais. Você precisa estar sempre se perguntando, né? Porque a gente, como você mesmo disse, a gente é cíclico. Então, tem muitas vezes que você passa por um momento cíclico e essas perguntas, elas te fortalecem, elas te trazem esse ponto, né? Deixa eu ver quem que está comentando alguma coisa aqui. E vocês estão ouvindo melhor ele agora? Responde aqui depois, tá? Nos comentários, tá? A Helga falou o seguinte: a alegria é uma super ferramenta de vida, ela, na forma genuína, está bem escassa e é uma pena. O pessoal sai correndo atrás da felicidade e esqueceu que não se chega a lugar nenhum sem alegria na vida. Assistiu o episódio 1, né? Muito bem. Bom, então se vocês estão ouvindo ele direitinho, nós vamos continuar aqui com a entrevista com o Thiago, tá? Melhorou, né? Beleza, que bom. Então, põe essa voz possante aí, né? Põe essa voz aí pra atuar. Então, me responde agora, como você me conheceu, né? Acho que vocês estão curiosos, né? Pra saber como ele me conheceu. Como é que você me conheceu e o que te levou, assim, de alguma maneira, a me dar um voto de confiança e decidir entrar na equação? Olha, eu conheci pelos livros. Gente, eu era o colecionador dos livros, tá? Da Flá, todos. Aí eu lembro de ter um livro, que era um que eu adorava, e eu falei, nossa, eu queria muito conversar com essa pessoa. E aí eu tinha um sentimento de fã, ainda tenho até hoje, só que na época era aquela coisa assim do medo de, nossa, será que vai dar certo? Será que a fã vai me responder? E eu lembro que no dia eu demorei quase 2 horas para encontrar essa pessoa pessoalmente, e eu fiquei desesperado. Eu falei, gente, será que a Flávia vai embora? E deu tudo certo naquele dia. A gente conversou, tiramos foto, conversamos sobre tudo, conversamos sobre todos os livros, e dali foi um momento muito legal, assim, eu falei, cara, que legal. Assim, então, conheci
uma pessoa que eu sou super fã até hoje. Hoje só aumentou. Naquela época era aquela coisa do fã, né? De, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir conversar? E eu voltei totalmente elétrico, assim, pra casa. Na época eu morava em Minas, né? Então eu voltei todo elétrico. Eu falei, nossa, que legal. É uma coisa interessante isso que eu queria partilhar com vocês, né? Eu ligo para os meus alunos, né? Por telefone, né? Desde que eles atendam para conversar comigo. Eu, inclusive, né, tem algumas pessoas entrando agora nessa etapa e assim que a pessoa se inscreve, eu ligo para ela para saber qual é o motivo, o que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso ficar mais próxima, né? E quando ele me mandou a mensagem, foi muito interessante porque eu respondi, né? Respondi e falei, claro, pode vir me conhecer, vai ser um prazer te conhecer. E quando eu faço isso, as pessoas tomam muito susto, né? Porque eu respondo e se a pessoa quer me conhecer, e eu, claro, se eu estiver perto, se tiver uma agenda livre, por que não? Eu tenho um prazer em conhecer pessoas, né? Então, isso é muito divertido, né? Porque essa convivência genuína, por isso que eu falo que não é aluno, né? Que é jornada mesmo, é uma jornada, um companheiro de jornada, acabou virando um amigo, porque imagina quantos anos ele está dentro da equação e nunca sai, ele entra e volta, vai e volta, vai e volta, porque tem, claro, também tem conteúdo novo todas as vezes, então é interessante, né, assim, ele me conheceu a partir dos livros, eu quero que vocês tenham essa mesma liberdade que ele, né, de atender o telefone, de conversar comigo de uma forma genuína, para eu poder saber como eu posso ajudá-los. E quem sabe a gente realmente se encontrar pessoalmente, como foi o caso dele e de outras pessoas que eu também já encontrei pessoalmente e foi maravilhoso, né? Agora me conta um pouco das dificuldades que você teve de iniciar o seu processo dentro da plataforma Equação. O que foi mais difícil para você para executar e fazer realmente aquilo que você pretendia, fazer dar certo o seu processo, né? Aplicar, né, a equação. O problema de aceitar o processo, né? Porque muitas vezes você, a partir do processo de perguntas e de toda busca que você começa a fazer, você começa, que eu falo, que é o cavar e encontrar um baús. E aí é o momento que você dá aquela parada, dá aquela travada, porque é um momento que você está na sua jornada de busca. E aí quando você busca, quanto mais você vai buscando, mais você vai ter nessa resposta. Mas muitas vezes essa resposta, você precisa também de um tempo para poder absorver aquela informação, né? No caso, vivenciar ela, né? Então isso foi o choque inicial. Mas aí depois você começa a acostumar e você começa a ganhar corpo, a se fortalecer e a buscar cada vez mais. E é um modelo de cientista mesmo, né? Você vai lá, vivencia, acolhe aquela informação, aprofunda mais um pouco, reflete, vai nesse processo até que você vai evoluindo. E aí você não para, vira um processo de evolução, de busca o tempo todo. Mas seu, né? Sua jornada, não do outro. Uhum. Você passa a olhar, você observar tudo isso, mas olhar muito mais a sua jornada. E isso é difícil de explicar, assim, a palavra, talvez, sei lá, inefável, né? Inefável, de tão poderoso que é o processo, porque é seu, mas ao mesmo tempo você tem, né, no caso você, sempre dando esse suporte, apoiando, e a pessoa passa a aprofundar ainda mais aquele processo dela. E aí é algo, ao mesmo tempo que tem toda essa comunidade dando esse suporte, é individual. Então você se sente super seguro, então é algo inefável, né? Tem uma coisa interessante que eu queria comentar sobre isso, que eu recebo às vezes umas perguntas, tipo, eu vou receber um certificado, né? Eu vou receber um diploma, e também recebo perguntas como, vai demorar? É fácil? É rápido? Isso é uma coisa importante, porque essa declaração do Thiago deixa muito claro que é uma jornada de vida. Bom, o dia que você morre, você não recebe um certificado que você viveu, né? Você simplesmente morre, né? E aí você vai ter os 6 arrependimentos na hora da morte ou não, né? Então, sim, as pessoas recebem certificado, tá? Eu dou um certificado a cada final de cada REC, eu dou um certificado. Mas o certificado, na verdade, é só para te lembrar que você se aprofundou em você, que você se tornou cientista de você e que você, de fato, se auto-reconhece. Você desenvolveu autoconhecimento, autoconsciência, autocompaixão,
né? Então o certificado é para isso, para te lembrar que você chegou até o fim de uma jornada que você queria muito. E eu te parabenizo te dando um certificado de cientista de você, né? A outra questão é que todo o processo de autoconhecimento, autoconsciência e autocompaixão é uma jornada de vida, né? Não adianta você ler sobre viver, você tem que viver. E os workbooks, né? Todos os planners, todos os testes científicos que tem dentro da plataforma, as aulas ao vivo, as mentorias, tudo isso é para te apoiar, para a curiosidade de saber quem é você. Né? Não é para fazer uma prova e tirar 10 e, nossa, eu sei o que é soft skills. Não importa, na verdade, assim, tecnicamente, não importa de onde eu tirei esse conteúdo, né? Apesar de eu contar de onde foi sempre tudo, né? Mas o que importa é que você tire proveito absoluto desse conhecimento e possa aplicar para o resto da sua vida, né? Você tem, de fato, esse seu mapa genético ancestral depois que você termina a jornada comigo. E é pro resto da vida, né? Esse é um exemplo, por exemplo, do Thiago, que está comigo há 3 anos, né? E há 3 anos... 3 não, 4, a gente já está em 2022, né? Então, a gente já está partindo para o segundo semestre de 2022. Então, é uma jornada pro resto da vida e que ele sempre vai ter meu apoio, você sempre terá meu apoio, né? Então, acho que isso é uma coisa importante que ele falou, sabe? A dificuldade é você se entregar ao processo e você cumprir com o que você promete para você mesmo, porque não é para mim, é para você, né? Eu não tô te pedindo nada, eu tô te dando as ferramentas, aí você pode fazer o que você quiser com ela, né? E Thiago, quais que são os resultados e a transformação palpável assim que o processo trouxe para sua vida? Vou falar que tem 2 etapas, né, gente? Na primeira etapa era foco. Isso. Nessa segunda etapa, qual era a questão dessa segunda etapa que você queria trabalhar? Essa segunda etapa foi bem interessante porque eu passei a ter vários talentos, de observar vários talentos e oportunidades, só que isso começou a me afundar, me afogar em termos de decisões, de tantas opções. E aí, nesse segundo momento agora, eu passei a encontrar a clareza. E a clareza, assim, totalmente... a clareza, como é que eu poderia dizer? É aquela verdade que às vezes a gente evita de não ver, de ver. É aquela verdade, a clareza é essa é a verdade, isso é a realidade no qual você às vezes não está vendo, às vezes está fantasiando certas coisas, você está vendo, essa é a verdade. É isso que você tem de informação, isso é a clareza que você passa. Isso é, dentre os talentos, aquele que mais chama atenção, que era o meu filtro, que era a minha dificuldade. Uhum. Beleza, se eu tenho vários talentos, mas qual que é o melhor talento que eu poderia utilizá-lo da melhor forma e ao mesmo tempo ser a pessoa conectada a ele, sabe? Era uma coisa que nesse segundo processo mudou totalmente, assim, pra mim. Que eu passei a ter essa clareza. Uhum. E claro que você tem o primeiro momento um pouco assustador, você vê a verdade, você fala assim, essa é a verdade. Então, essa é a verdade verdadeira, a sua. E aí lógico que você tem um tempo, né, de abrir o baú, de cavar o baú, de achar o baú, de achar a chave, abrir o baú, ver a verdade e falar, beleza, essa é a verdade. Então, a partir dessa você vai trabalhar, você vai seguir esse caminho. E aí depois é como se fosse um band-aid, assim, você tira, dói um pouco, mas depois você tem totalmente a tranquilidade, a liberdade, fala assim, beleza, é isso. E vamos parar de gastar tempo e fantasiar outras coisas e focar naquilo que você tem como um grande talento, sabe? E não ficar que nem ficar no rolo, né, da sociedade, né? Você fala, não, é isso, então não precisa gastar tanta energia em outras coisas. O Thiago, realmente ele tem muitos talentos, isso foi uma coisa que eu percebi desde o primeiro processo dele. E ele é um consultor e produtor de eventos na área de tecnologia, empreendedorismo e inovação dentro do ecossistema de saúde. Então, é interessante ver que ele conseguiu trazer o DNA dele à saúde, né, como ele tem uma formação, por exemplo, como educador físico, e outras formações que ele vem trazendo, mas ele conseguiu juntar tudo isso, todos os talentos, numa ação específica que ele é remunerado pelo talento, né?
Então, para mim é muito bonito também ver essa segunda etapa dele e poder participar ao vivo, né? Assim, ele tá comigo aqui fazendo o processo ao vivo, dormindo aqui na minha casa, que isso é a coisa mais curiosa desse processo, que a pessoa fica na minha casa, dentro da minha casa comigo. Então é muito intenso, né? Ele tem dia que tá bem cansado, né? Muito, gente. Tem dia que tem que descansar mesmo, porque a sua mente fica super ativa e você lida realmente com aquele baúzinho e você abre e a Flávia dá todo o suporte também disso, que é um suporte que já é feito desde o do primeiro processo que eu passei ao agora, que está sendo presencial, mas esse acompanhamento ele sempre acontece, porque é muito importante. Sim. Porque é um momento que às vezes você lida com uma verdade que até então você não tinha percebido, que às vezes você está tão dentro de um rolo, né, da sociedade, tudo que está acontecendo, às vezes você não para olhar, você fica só no barulho. Aí quando você para e começa a olhar, e aí você bota energia naquilo ali, isso muda totalmente sua visão. E é o que eu tenho vivenciado aqui. Tem dia que é difícil, tem que dormir mais cedo, tem que descansar, mas é porque faz parte, é aceitar o processo. E como que foi para você fazer as meditações dentro da plataforma? Porque tem essa característica, né? No final de todas as aulas, todo o tempo, todo o REC, eu ensino a meditar, que é o descanso mental para que você consiga expandir, né, corpo, mente e espírito dentro de um processo onde você vai se autorregular suas emoções. Como é que foi para você aprender a meditar? Nossa, fundamental, porque é a principal ferramenta de regulação, é a principal ferramenta que você faz a volta, centraliza, sabe? Você traz todas as informações de novo. E isso na plataforma, então, é uma ferramenta básica que eu falo assim. É o primeiro de tudo. É o primeiro de tudo. Onde eu for, tem que carregar sempre. Porque é quando você busca esse fixo, né? Você busca onde voltar, né? A plataforma, ela traz essa mensagem do voltar. Olha, você sabe para onde ir. É onde você consegue a centralização, essa informação. E aí a meditação em si eu falo que é o pacote de ferramentas, assim, tipo, básicos da equação, que é a meditação, que é essa volta, e a cada momento que a meditação é quando você consegue centralizar todas as informações que você teve e volta, vamos dizer assim, um pouco para casinha, né? E quando você foi fazendo aqueles testes científicos que a gente desenvolveu no DHL, te deu um pouco também de clareza de como funciona seu corpo biológico? Nossa, muito, muito. Entender um pouco da minha natureza. Posso falar os termos? Não posso pode, termos, né? Pode, eles devem estar conhecendo. Né? Vata e entender essa questão do Vata e do Pitta na minha vida fez toda a diferença, assim. Desde o primeiro processo, que a plataforma também estava em alguns pontos de evolução, a hoje, que aí você vê muito mais recurso ainda. Hoje eu não entendo só da parte alimentar do Vata, eu entendo do comportamento, das minhas escolhas, das minhas decisões, de algumas coisas da minha história. Então você consegue entender, você olha e fala assim, realmente uma linha do tempo. Você fala assim, poxa, legal. E aí, quando eu olho o primeiro processo, que era do foco, o segundo, que é essa questão da clareza, você vê o que eu passei, o que eu construí. E aí você vê que, não, peraí, lá eu resolvi o foco, e aí só que aí eu comecei a desenvolver tantos talentos, que aí entrou num outro processo, que eu falei, não, agora eu preciso ter essa clareza. Porque aí você entra, é como se fosse um game, né, que você vai de níveis. Você vai subindo os níveis e você vai aprofundando. É isso aí. E, gente, ele é um líder inventivo, né? Por isso que quando ele conta, né, assim, algumas vezes o que acontece com ele, é porque ele é um líder inventivo, né? Quem fez o questionário do eu já sabe qual é o seu tipo de líder e tudo, né? E isso ajuda muito também, né? Nossa, ajuda muito. Demais. E eu gosto. Na verdade, eu preciso até... Eu aprendi dentro de tudo que eu venho vivenciando, assim, é maravilhoso ser inventivo. Porém, você também precisa viver na realidade que está acontecendo, porque senão você vive catando borboleta e esquece um pouco da realidade.
Uma coisa que eu acho super bacana, talvez ele pode falar o que ele sente, eu replico o que eu faço presencialmente online. Você sente que é a mesma coisa? Não, a mesma coisa. É a mesma coisa. Só a única diferença é o físico, mas hoje o mundo é totalmente digital, você pode fazer em qualquer lugar. Então, ver esse acompanhamento digital, ele traz a possibilidade também da pessoa ter um ciclo, né? E o próprio tempo, né? O próprio tempo, as próprias experiências, porque você passa a ter outras vivências além do físico, né? Que aí você passa a ver digitalmente ali, de todo o processo. E é acompanhamento, né? Não dá pra gente... Hoje em dia, o digital ele é tão forte e poderoso quanto o físico. É uma coisa importante, assim, que eu fiz questão de fazer na plataforma online, foi realmente colocar todo o passo a passo do que eu faço presencial. E para mim hoje o online me ajuda muito com quem é presencial também, porque, por exemplo, ele está aqui comigo, eu falo, Thiago, eu quero que você vá lá na plataforma agora e quero que você faça o teste de oscilação cerebral, por favor, que eu quero ver o resultado. E isso me ajuda muito. Antes eu tinha que aplicar o teste na pessoa, ver o resultado, né? Então, hoje o online também é um complemento para quem eu atendo presencial também, porque me ajuda muito, né? Às vezes eu quero que a pessoa não perca tempo numa sessão comigo, eu explicando alguma coisa, eu falo, olha, por favor, você pode assistir a aula 18, por exemplo, do REC 4, e depois a gente vai fazer uma sessão em cima disso. Então isso ajuda muito também, né? Porque acho que o tempo presencial acaba sendo mais primoroso ainda do que ele era antes, né? Sim. Então, acho que o online, nas mentorias presenciais dentro da plataforma, eu faço exatamente o que eu faço presencial. Então, eu foco em quem quer ter atenção, né? Porque algumas pessoas não querem, e algumas pessoas não participam, o que é uma pena, né? Porque quando você participa da mentoria ao vivo, você tem isso que ele está tendo aqui, né? Então, eu sempre aconselho que a pessoa tenha a mentoria ao vivo, que é muito mais legal. Agora, me conta uma coisa, que você não imaginava que ia acontecer de jeito nenhum e que você chegou num lugar, depois de aplicar tudo que ensina dentro da plataforma, dentro da equação, e você chegou nesse lugar. O que é que você não imaginava que poderia acontecer? Olha, eu não imaginava que eu conseguiria me ver de forma mais profunda como eu estou me vendo, assim. E olha, assim, que eu sou uma pessoa que estuda, que lê, tanto é que foi o que nos conectou, foi os best-sellers. E, não, gente, sempre tem mais, assim, a profundidade, assim. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu falei, caraca, eu consegui me ver ainda mais camadas ainda do que eu me estava vendo, assim. E isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo que me assustou, me deixou feliz. Falei, pô, beleza, então tem mais para trabalhar. Tem mais, então... E também tem mais para amar, né? Porque tem mais para amar, né? Às vezes a gente... Mais para viver, mais para amar, mais coisas para fazer. Então a sensação que dá não chega a ser uma ansiedade, mas chega a ser um sentimento assim, uau, eu posso ir mais, dá para ir além. Dá para ir além do que eu já estava indo, assim, sabe? E é real esse sentimento, gente, é real. Assim, é um sentimento assim, é maravilhoso. No início foi um pouco assustador, eu falei, meu Deus, olha, existe mais camadas aí, sabe? Agora não, agora eu falo assim, que ótimo, quer dizer que eu posso ir além, eu posso hackear mais, né, um pouco do Thiago, e ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de me transformar, sabe? Então isso me dá uma motivação, uma coragem bem legal, assim. Eu falo para as pessoas que fazer o mapa genético ancestral é o seu GPS pessoal, né? Você sente que você tem esse GPS hoje? Sim. Que você tem para onde voltar, né? Não, e sem GPS não dá para você ir em lugar nenhum, né? Você precisa saber onde voltar, sabe? Que é essa centralização do tipo, olha, não, calma, você já tem esses dados aqui. Agora vai e busca mais um pouco, aprofunda, né? Gente, eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui querendo entrar ao vivo. Eu vou procurar aqui, porque vocês podem fazer perguntas para... eu não sei quantas pessoas podem entrar ao mesmo tempo, tá? Mas aí vocês podem fazer perguntas para o Thiago. Se vocês estiverem curiosos, vocês podem fazer perguntas para ele. Eu vou dar uma resumida aqui na conversa com ele. Então, ele iniciou o processo online. Ele fez a plataforma durante 1 ano.
Nos 3 primeiros meses, o que ele quis trabalhar foi foco, ele realizou isso logo no início. Vocês podem ver o processo dele, inclusive, que foi feito um reality show com ele. Depois ele seguiu a vida e, né, sempre voltando para a plataforma, para um REC diferente, porque a plataforma foi crescendo, né? Ele entrou na plataforma, a plataforma tinha 30 horas. Hoje ela tem 220 horas. Então, ele, é claro que sempre ele voltava e ia fazendo outros RECs, e agora ele está nessa segunda etapa, que foi afunilar todos os talentos dele para um único talento e aproveitar para ser bem remunerado nesse talento dele, que é realmente ser um consultor e produtor de eventos extraordinários no ecossistema de saúde, né? Então, se alguém quiser também tirar alguma dúvida comigo ou com ele, eu vou ver quantas pessoas eu consigo aceitar aqui. Eu acho que são 3, não sei. 3. Mas todo mundo pode conversar junto, tá bom? Eu vou aceitar todo mundo. Esse não tá conseguindo. Vamos ver outra pessoa. Vamos ver quem tá vindo aqui. Vou aceitando e vocês vão entrando. Senão a gente vai continuar conversando aqui. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Como é que foi meditar presencialmente comigo? Nossa, em uma palavra? Não, do jeito que você quiser. Aí, nossa, maravilhoso. Porque aí você... É porque assim, o digital e o presencial, eles para mim, são co-irmãos, assim. Eu acho que tudo depende do cenário. Agora, claro que meditar presencialmente foi algo bem interessante, porque aí você passa a ver como que o físico, como se conecta com as pessoas, assim, como você se conecta com a pessoa em termos assim de informação, de entender, de respiração. Não que digitalmente eu não conseguisse fazer, mas é um pouco diferente. Porque tem energia presencial. Tem energia presencial, que é o ser humano. A gente tem essa vibração, essa energia. Não que a gente não consiga passar digitalmente. Isso já, se bobear, já até foi comprovado que tem já a mesma coisa. Só que o físico é o físico, né? É algo, é um pouco diferente. Não chega a ser melhor ou pior, mas chega a ser energeticamente mais conectado, assim. Eu fiz essa pergunta para ele, porque eu ensino para vocês até a respiração, eu coloco a mão na minha barriga e tudo, e fiz criei uma meditação, que você faz essa meditação por 3 meses, ela está lá na plataforma, é uma meditação especial, que você faz ela durante 3 meses, e eu faço presencialmente com os meus companheiros de jornada, os meus alunos, e toda vez que eu faço com eles presencialmente, eles falam, Flávia, é a mesma sensação do online, mas a gente consegue saber a raiz, né, de como ela foi criada. Emocionalmente, emocionalmente como ela foi criada. Você consegue realmente ver assim. Nessa segunda etapa sua, o que você já sentiu diferente usando, que agora você usa 220 horas da plataforma, né? O que você sente quando você navega naqueles conteúdos, sabendo que o primeiro conteúdo foi o que te deu foco, né? E agora, depois de 3 anos, você navegou tudo isso, realizou tudo que você queria realizar até aqui, e agora você tem uma nova etapa que você está usando a mesma equação, o mesmo método. E como que você sente usar o mesmo método, né? A sensação é que nem eu falei, de videogame, assim, sabe? A sensação assim de, beleza, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E aí cada vez que você vai vendo, você vai adquirindo um novo conhecimento, não é uma informação, um conhecimento por vivenciar e praticar. E aí você vai eu me sinto como se fosse um nível, assim. Mais um nível, evoluindo mais um pouco, lidando melhor com as minhas emoções, lidando melhor com os meus conflitos, lidando melhor com o cenário, entendendo o que faz mais sentido, o que não faz, entendendo o que já fez sentido, o que não faz sentido mais, e aprendendo também a soltar e a aceitar o processo, sabe? Então, pelo menos é a sensação que eu tenho, assim, tipo, desse step. E a ideia é essa mesmo. Na verdade, quando eu criei a equação, inclusive, ela era uma jornada
como um videogame mesmo, que era para ser dentro de um aplicativo e que na época ninguém conseguia realizar o aplicativo. Então acabou se transformando numa plataforma porque não tinha tecnologia para fazer o aplicativo em si, né? Então é muito interessante ele conseguir enxergar que é como um videogame de você ir cada vez mais se aprofundando nas camadas da sua vida, né? E quanto mais você se aprofunda nas camadas da sua vida, mais forte você fica. Isso é uma garantia que eu te dou. O Thiago, posso falar a sua idade? Pode. O Thiago está com 33 anos, né? Eu com 55. E quando eu olho, eu falo, eu imagino o que ele vai ser com 55, porque ele com 33, ele já fez uma jornada tão profunda que ele vai caminhar daqui para frente com muito mais tranquilidade, sabe? Sem ser manipulado, né? Sem estar sendo jogado de um lado para o outro o tempo inteiro. Claro, tem as questões da própria idade, né? Todos nós temos as questões da nossa idade. Eu tô com 55, eu ainda vou chegar aos 150, então ainda tem muita coisa pela frente que eu não vivi ainda e eu não sei exatamente como eu vou vivenciar. Mas quando a gente se torna cientista da gente, né? Que eu chamo de cientista de você, né? Quando você é dono dessa sua história, eu acho que muda, né? Muda o olhar da vida, né? E você começa a ver o que você está buscando. E olha com compaixão, assim. Mesmo por uma coisa super simples, uma coisa super complexa, que aí você vê e passa a ter essa clareza, né? E aí você anda. É que nem se eu olhar o Thiago lá de 3, né? E Quase, de quase, na época era quase 30, quase 33, né? É muito diferente, assim, muito as diferente, respostas, assim. E o que você buscava e o que você estava procurando, sabe? Você fica mais maduro nessa busca e você começa que nem você falou, você não cai mais, assim, em situações, você fala assim, não me permito. Você passa também a agir sem permitir coisas que antes você permitia. Então é realmente um nível diferente, você passa a ser. Hoje eu ouvi uma coisa interessante dele, eu vou te perguntar isso. Hoje você falou, falar não é super importante, né? Esse foi um aprendizado? Foi super. Não, super. E é interessante que 3, 4 anos não era uma habilidade que eu tinha. E aí eu passei, dentro desse processo, a vivenciar, mesmo com as minhas limitações, do tipo, nossa, tô ansioso, tô nervoso, não, mas eu tenho que dizer não, eu tenho que falar. Então, como cientista, eu falei, cara, você tem que falar não. E aí, você, mesmo com todas essas ações, aí você, como você já tem uma casca e uma evolução nisso, você já tem maturidade para assim, não quero, não posso, e não devo, e não dói tanto, assim. Primeiro tem o rompimento, né? E aí depois aquilo ali vira como se fosse um código mesmo seu. Você fala assim, não, agora já é um level que eu já tenho, assim, já é uma habilidade que eu tenho. Então, esse é um dos livros, né, que eu tenho, Como Falar Não. Como Falar Não. Né? Nossa. Mas fica mais fácil, fica mais leve, fica mais leve. Tem alguma coisa assim que você acha que você gostaria de compartilhar ainda com as pessoas, para a gente poder, talvez encerrando, né? Olha, eu gostaria de compartilhar só a questão, porque assim, minha formação base é educação física e eu vou contar tipo uma história, né, lá líder inventivo. Quando eu entrei a primeira vez numa academia, eu tinha 58 quilos. Hoje eu tenho um pouco mais de 73. E no início da academia foi muito difícil. Eu lembro assim, eu lembro a avaliação, eu lembro o peso. E eu, estudante de educação física, né, minha cabeça sempre foi avantajada, o meu corpo, né, estilo vata, né, magro. E aí o que aconteceu dentro desse processo, mesmo doendo, eu seguia. E eu vejo assim que desde esse primeiro processo, que foi como se fosse igual aquele cenário lá de entrei na academia, meu Deus, tá doendo muito, mas peraí, eu vou seguir. E aí depois isso virou um hábito, virou uma necessidade, virou algo que para mim tem que ser feito algum tipo de atividade. É a sua formação. É minha formação. Então, assim, é seguir mesmo com a dor. Assim, a dor, ela é sejamos um objeto antifrágil, né? Você vai ser pressionado pela dor, mas aquela dor vai te deixar mais forte, vai ser melhor,
mesmo uma dorzinha que vai incomodar, mas como cientista você vai entender por que você está doendo, por que você está sentindo. Eu acho que isso é a questão mais poderosa na minha visão, assim. Você tá doendo, tá? Vamos ser cientistas de nós mesmos, vamos olhar o que é isso, vamos tentar entender o porquê disso e aprofundar. E é essa história, né? É igual da academia, que aí, com o tempo, o que é tipo 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ser uma linha do tempo enorme que você vai falar assim, nossa, foi nada. Não é nada. Foi tão pouco ali e já passou, né? Porque a nossa linha de vida Espero que gigante. Né? É gigante, com certeza. Tem uma coisa assim, muito interessante, né, que é importante lembrar para vocês, né? Viver, na verdade, viver não é difícil, viver é fácil. A questão é que a gente complica tanto as coisas, né? E aí começa a ficar, deixa de ser simples, deixa de ser fácil, deixa de ser agradável. E a experiência de amar a vida é essa experiência de saber quem é você. Né? Essa é a única coisa que importa, na verdade. Porque todas as outras coisas, elas se encaixam no sentimento de saber quem é você. Então, a minha busca como pesquisadora, né, como cientista de mim, é transformar cada um de vocês em cientista de vocês e que vocês possam, de fato, entender quais são os seus gatilhos, quais são as maiores necessidades e lembrar que essa é uma ferramenta, né, uma experiência de vida que você vai levar para o resto da sua vida. Né? Você tem o seu mapa genético ancestral, você tem o seu GPS, você volta ali nele 500 vezes, você pode imprimir, né? Então, você pode voltar 500 vezes nesse mesmo conteúdo para lembrar aquilo que você queria desde o início e que em algum momento você acabou esquecendo. Então, gente, eu vou encerrar. Eu acho que vale a pena agora a gente descansar e a gente pode até fazer uma pequena meditação antes de encerrar. Não sei que horas são, por favor. 8h46. Então, já está quase na hora mesmo, daqui a pouco ele corta a gente aqui, o ruísta. Então, vou propor uma pequena meditação com vocês, vou meditar aqui com o Thiago e espero que vocês desfrutem dessa etapa aí. Quem já entrou na equação, quem não entrou, seja bem-vindo. E os 3 episódios gratuitos do Refúgio para Exaustos está lá, é só você clicar, assistir e desfrutar também esse conhecimento que está aí, gratuito para vocês. Vamos meditar? Então, eu vou virar para ele para a gente meditar. Um de frente para o outro. E esse daí. Quero que você se sinta numa posição confortável. Deixe os ombros relaxados, cabeça relaxada. Coloque as suas mãos sobre as coxas. Eu e o Thiago vamos colocar as mãos numa posição de religação. Um leve sorriso no rosto. A gente vai começar a inspirar lentamente pelo nariz. Segurar a respiração, contando até 4, bem devagar. E expirando também pelo nariz. Essa é uma meditação feita para descansar, dormir. Inspire. Conte até 4. Expire. Bem devagar. Tire todos os pesos dos dias, dos seus ombros. Abra um espaço para autocompaixão, autoconsciência e a possibilidade de ampliar esse amor, essa compaixão para as pessoas que estão à sua volta. Sinta o seu corpo aquecer. Um silêncio entrar dentro de você.
você se aprimorar na arte e se apaixonar pela vida. Guarde essa meditação e faça todas as vezes que você tiver necessidade. Eu vou me despedir agora do Thiago e de vocês, para que a gente tenha uma semana saudável e profunda. Obrigada. Obrigado, Thiago, por ter vindo. Obrigado. E eu aguardo cada um de vocês, quem sabe, presencialmente. Deixa eu ver se tem algum comentário para que eu possa responder. E a gente se despede por aqui. Acho que não. Que são encontros da vida, isso mesmo, são encontros da vida. Então, muito obrigada pela presença de todos. Amanhã eu vou estar ao vivo de novo. Vou esperar vocês. Tchau.